Bem-vindos ao Escola do Varejo. O nosso convidado de hoje começou com 15 anos vendendo sapato, passou pela Marinha, já bateu porta a porta vendendo lingerie, liderou marcas como PG e Seara. E hoje comanda 2 filiais da Pioneiro Baterias. Está aqui hoje conosco Bruno Fernandes. Seja bem-vindo, Bruno Fernandes, ao nosso podcast Escola do Varejo. Muito obrigado, meu amigo Luiz, meu amigo Ricardo. Vamos conversar muito hoje, hein? Isso aí. Rapaz, uma trajetória aos 15 anos de idade, não é uma trajetória, assim, vai valer muito a pena hoje a gente ouvir, né? Que quando você passou o seu release, e eu fiquei ponderando, cara, e aí a turma, você que vai nos assistir nesse momento, você vai conhecer a história desse guerreiro, desse baita profissional. Não conheço você, mas pela sua trajetória, os setores que você passou, sinceramente, meu irmão, meus parabéns. Você tem uma baita experiência em vários segmentos. Ô, Ricardo, muito obrigado. Diz que a estrada a gente caminha, né? A gente não sabe o percurso, a gente só caminha. E foi desse jeito aí, cara. 15 anos, as coisas começaram. 15 anos. Me perdoe, perguntar qual é a tua idade, Bruno, hoje? Hoje eu tenho 35, tô bem pra caramba. Tá novo. Rapaz, então, 25 anos atrás, tudo começou. Tudo começou. E aí, Luiz? 25 anos atrás. E como foi que você ingressou no 20. mundo? 20? 20. É, pô, é mesmo. Você me deu 40. Me perdoe. Não, 20. É o remédio, rapaz. O cara tá Ô Bruno, como foi que você começou no mundo das vendas? Que despertou esse desejo? Cara, se eu disser a você que foi um desejo, eu estaria aqui mentindo. Tudo começou pela rebeldia de adolescente. Né? Eu saí de casa muito cedo, problemas familiares, rebeldia, adolescência. E aí eu vou tocar minha vida, vou morar só, minha mãe, boa sorte. E assim eu fiz isso lá na cidade de Salvador. Sou baiano, natural de Salvador, soteropolitano, né? E como todo adolescente, a gente acha que o mundo é doce, que o mundo são flores, né? Que as contas se pagam sozinhas. E, na verdade, não acontece assim. Eu tenho um padrinho, Valmir, me ajudou muito, inclusive um abraço aí ao meu padrinho. E ele era vendedor da Nunes Calçados, não sei se aqui em Alagoas chegou essa loja. E ele decidiu empreender e montar a própria loja dele, que começou pequenininha em um bairro. Eu tenho 1,88 m, então já com 15 anos já era comprido, alto, e precisava trabalhar, e ele me deu a oportunidade. Imagine um molecão magrão de 15 anos que não sabia nada de vendas, terminando ainda os estudos, caindo numa loja de sapatos na periferia de Salvador, que era o bairro Tancredo Neves, hoje é conhecido também como Beiru, e com 12 vendedores, tudo antigo, que a gente chama do macaco velho. A faixa etária do pessoal ali, 30, 34, 35, 36 anos, e o garotão com 15, e ainda com o apelido de não, é parente do dono. Aí é que a raiva fica maior, né? Eu não quero sorrir não, mas pode continuar. É o quê? O apelido. E aí, Ricardo, o que acontece? A loja era numa esquina e funcionava chamando o cliente. De preto, aparecendo, azul. Hoje você fazer um negócio desse assusta. Mas naquela época, batia uma palma, descendo ali de rosa, de azul e tal. Eu, por ter uma envergadura, né, ser grande, eu via melhor as pessoas. Só que eu não entendi a cor. Era os funcionários que tinham a cor de camisa? Não, os vendedores chamavam quem estava passando. E se essa pessoa entrasse na loja, você atendia. Não era por vez, nada disso. Você passou ali de preto. Se você entrar, quem chamou é que vai atender. É o dono do cliente. Isso, é o dono do cliente. Eu conseguia ver, mas eu não tinha malandragem. Então, quando o cliente entrava na loja, o outro vendedor, é minha tia, é minha prima, já esteve aqui de manhã, eu já veio aqui comigo, já reservou. Botar uma caixa de sapato vazia debaixo do braço e atender. Então, eu aprendi muito nesse meio com esse pessoal, a galera mais velha. E
algo que eu aprendi lá no vendendo calçados, cara, com 15 anos, é que o cliente ele não sabe o que ele quer. Que eu aprendi não, né? Que eu acho que aprendi e vim descobrir depois. Que o cliente ele não sabe o que ele quer. Então, o cliente pedia um determinado sapato, nem sabia direito onde é que eu estava, onde estava, com medo de demorar. Olha que engraçado. Eu saía pegando o que eu via na frente. Você calça quanto, Ricardo? 42, viu? Eu entrava na seção masculina, o que tinha 42 eu ia pegando. Se eu achasse o seu, estava tudo certo. E muitas vezes não achava, e o cliente ia lá e comprava. Entendeu? E aí eu passei mais ou menos dos 15 aos 17 anos nessa loja de calçados. E veio a idade do recrutamento, né? 18 anos, serviço militar. E eu fui iludido pela moradia, comida. Poxa, não vou pagar aluguel, não vou precisar fazer mais nada, eu vou. Só que eu sempre fui ambicioso no bom sentido, né? Tem a diferença do ambicioso e do ganancioso. Eu sempre fui ambicioso. E aí, quando eu cheguei para fazer o recrutamento, sem nenhuma instrução, o soldado lá, você quer ir para onde? Marinha, Exército, Aeronáutica. Rapaz, porque ganha mais. A Marinha, que a Marinha viaja, pronto. É para lá que eu Você quero vai. ir. É, que eu vou. Aí o cara, ó, irmão, agora vejo, o Exército chama 500, a Marinha chama 180. Não tem nada não, só precisa que me chame. Tá tudo certo. E aí o bom Deus abençoou. Eu passei nessa parte do recrutamento da Marinha. Permaneci lá por quase 5 anos. Até da baixa. Fui recruta, enganjei. E passei mais 5 anos. E aí você vê a mudança de vida completa, principalmente na cabeça de um jovem de 18 anos. Eu estava numa loja de periferia, num bairro periférico, com a, entre aspas, né, com a malandragem ali, aquele jeito simples de se comunicar, e de repente você está num quartel, sim senhor, não senhor, bota a mão para trás e cala a boca que quem manda aqui sou eu. Hierarquia militar é fogo. A hierarquia militar é complicado. E você ali, cara, garotão, 18 anos, você não está entendendo nada e joga você e mais 180 pessoas dentro de um alojamento. De repente, porque seu nome é com a letra A, o meu com a letra B, você é mais antigo do que eu, você manda em mim. E aí a vida segue. Mas a Marinha, cara, eu tenho resquícios dela até hoje na minha vida, pela disciplina, pela coragem. Assim, você aprende união, que eu aplico até hoje no meu time, senso de responsabilidade. É você, foi você, assuma, resolva, entendeu? Eu acho que todo homem deveria ter essa experiência de servir. Com essa experiência que você teve de vendedor de sapatos de loja de bairro, com 5 anos que você passou na Marinha, qual dessas duas escolas te trouxe mais resiliência e sabedoria hoje no mundo atual? Tanto no pessoal como no corporativo. Cara, a loja de sapato, quando eu estava em formação, né? Ela lhe dá o dinamismo. Ela lhe dá a malícia. Porque você está ali por comissão, você está ali por dinheiro. Não, você não espere que vai acabar o mês e está tudo certo e vai cair ali na sua conta. Já no militarismo, você está pela ordem. Você não improvisa, você faz o que ele foi mandado, porque se você improvisar, você está preso. E aí? Entendeu? Se você é meu encarregado na Marinha, você, Bruno, eu quero que esse celular aqui, que você coloque aqui. Não, Ricardo, mas eu achei que aqui ele fica mais bonito. Você descumpriu uma ordem direta, você está preso. E aí? Então tem que dizer sim, senhor. É sim, senhor. Certo ou errado, é sim, senhor. Então, respondendo, Luiz, a sua pergunta, a Marinha ela me deu o ritmo, a disciplina. Eu acho que me ensinou um pouco mais sobre hombridade, responsabilidade, como eu falei aqui. Já a loja de calçados, que é a Max Calçados, ela me trouxe como é que eu posso lhe dizer? A esperteza da venda. O macete. Ai, não é bem assim, não.
A pessoa calça 37, mas às vezes o 36 dá. E tá bonito. Tá bonito. Feio como a bobão que o cara tá. E outra, a frase que todo vendedor de calçado ele diz: pode levar, vai folgar. Rapaz, então quando eu for numa sapataria, que o cara disser isso, ela Ela. E olha lá se não tivesse em palmilha. O cara tira a palmilha, você bota o pé da. Eu fui enganado durante esses anos todinhos, bicho. Como você comentou comigo? O cara tira a palmilha, você calça, dá. Você bota a palmilha, já não dá mais. Rapaz, agora eu vou ficar agora mais esperto. Ô, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Sua trajetória de vendedor de sapatos, você viu na Marinha. Sim. Foi segurança da CIA. Sim. Vendedor de lingerie, PAP. PAP. Porta a porta. Esse linguajar, quando eu vi no seu resumo, né? Eu disse, rapaz, essa é das antigas, viu? PAP. PAP. Isso aí só sabe quem já bateu de porta em porta vendendo alguma coisa. O cara é bom, vender lingerie masculino. Cara, Não, e eu era como foi essa militar, experiência? irmão. Você não tá entendendo. Olha, ele foi vendedor. Eu vou só fazer um adendo aqui, tá certo? Pessoal, Sim. o entrevistado de hoje, ele foi vendedor de sapato, depois serviu na Marinha, foi segurança da CIA, depois foi lingerie, vendedor de lingerie, ele batia de porta em porta e ainda por cima foi vendedor do ramo alimentício e de bebidas. Dado todos esses setores, o que eles têm em comum na sua visão? Relacionamento. Todos os setores têm relacionamento. Em todos. Porque, assim, Ricardo, o produto, ele não vai deixar de ser produto, seja bom, seja ruim. A pessoa por trás desse produto. Você é comprador. Quantas oportunidades você não já deu de compras, não pelo produto, mas pela pessoa que estava por detrás? Faz todo sentido, né? Entende, Ricardo? Respondi a sua pergunta. Não, essa foi serve até de modelo de corte, porque olha, preço, Sim. os caras têm cara que faz assim, né? Ele vende rasgando. Aí diz o seguinte, quem é que vendeu? Precildo. É o grande vendedor. Sim. O cara nunca aparece só o preço, mas o que você falou é de uma relevância muito grande. Relacionamento. De todos esses setores que você passou, o que mais tem em comum é o relacionamento. E assim, Ricardo, veja, eu saí da Marinha, né? Depois de quase 5 anos, enfim, que eu via que aquilo ali não era para mim. Eu gostava de me comunicar, eu gostava do dinamismo e o militarismo não tinha isso. E aí, jovem, 22 anos, não tinha um pinto para dar de comida, estou indo embora, não quero essa vida. Tenho 5 anos de experiência militar, o mercado vai me abraçar. Aonde? Quem é você? Beleza. E não achei, cara, emprego, não achei nada. E ali foi o momento de, cara, não é bem assim que as coisas funcionam. Porque quando a gente é jovem, a gente tem a pólvora da Segunda Guerra Mundial toda. Mas não. Poxa, eu deixei de ser militar na Marinha, todo de branco, lindão, modesta parte, tá? Para estar agora me sujeitando aqui a procurar emprego. Apareceu a oportunidade de eu ser fiscal de prevenção na CIA. Eu grandão e tal, beleza. A mesma coisa, ficava o dia inteiro parado, esperando alguém furtar. Apenas isso. E mais uma vez, isso aqui não é... Para mim, eu estava ainda naquela de tentando me encontrar. Bati as contas na CIA, procurando emprego e nada, Salvador, aquela época política bem ruim. Um amigo da minha família, chamado Joca, que foi um professorzaço, aquele cara que é empreendedor nato. O que ele pega, ele vê uma oportunidade. E eu ia vender, olha que loucura, cara. Quando Deus coloca a mão, quando Deus dá o caminho. Eu não estava achando emprego, não queria voltar para casa dos meus pais. Eu ia vender gás numa moto, no bairro que eu morava, que foi a única coisa que eu arrumei. E aí eu encontrei um tio meu bebendo num dia de domingo, Ricardo. E meu tio, e aí, rapaz, nunca mais lhe vi, tá fazendo o quê? Eu, tô indo ali não sei aonde pegar um fardamento que eu vou começar a trabalhar amanhã. Olha que minha vida tava assim. Pra baixo. Filho, pelo amor de Deus. Olha que decadência.
você de um militar federal. Eu tinha um salário, eu ganhava tipo 4 salários mínimos, 3 salários mínimos de pouco na época, ou mais. Não vou abrir valores aqui. Para vender gás. Zero preconceito, tá? Pelo amor de Deus, aí o pessoal que está assistindo. É só dada a comparação de onde estava para onde se vai. Não uma profissão, pelo amor de Deus, que sem gás em casa também ninguém cozinha, né? Não, o desleixo, né? Para daqui a pouco não estar cancelado aí na internet. É só a nível de onde você analogia, tá, né? Financeiramente. E aí, o colega do meu tio que estava com ele fez assim, vender gás, velho. Não, pô. Passe lá em casa amanhã que eu tenho um negócio melhor para você. Eu tinha um certo na mão e o duvidoso do outro lado. Aí, rapaz, aqui eu já sei o que é. Eu vou arriscar no outro rapaz aqui. Aí fui. Cheguei lá na casa do rapaz e aí, irmão, tudo bem? Boa tarde, bom dia, tal. Qual é o trabalho? Você vai amar. O cara tinha um sofá em ele, de ponta a ponta, cheio de calcinha, cheio de bebidol, cheio de lingerie. Cheio, cara. Fio dental, calçolão, tudo. Aí eu, beleza, e aí? Ele, olha, eu tenho uma loja de lingerie, eu tô fechando, que não tá dando certo, como eu lhe falei. Joca, um abraço. O cara é visionário. Ele já via que o modelo varejista daquela não tava vingando. E ele fez o quê? Pegou todo o estoque dele, vou vender na rua. E tô precisando de um cara para me ajudar. Você já tá morto aí? Venha. Vem morrer aqui ou reviver. Vem morrer aqui. E ali, o cara, bora. É para fazer o quê? O que é para fazer? A gente vai separar essas calcinhas, a gente vai botar no saco e a gente vai pra rua vender. Simples, né? Aí eu viu. Então, vamos. Quando chega na rua, qual foi a minha última experiência, Ricardo? Segurança. A última, militar. Eu chegava, aí ele, ó, irmão, ele é todo desenrolado. Ele, olha, o trabalho é o seguinte, a gente vai sair na rua, onde você vê Boticário, Natura, é alguém que está precisando de dinheiro. Esse é o nosso público. Você vai mandar eu parar e eu vou parar. Ele ia olhando para a esquerda ou para a direita. Aqui, irmão, Boticário, tal. Não, acho que não tinha nem Jequiti na época. Eu estou falando do ano de 2014. Boticário, 2014. Natura. Quando encostava, aí ele pegava o saco. Vai lá, velho. Desenrola. Desenrola como, Ricardo? Postura, né? Descansar, tudo ereto. Boa tarde. A senhora gostaria... Era militar, cara. Aí ele vinha do carro. Não é assim, não. Tudo bom, Flor? Tudo bom, minha querida? Como é que você tá? Tá precisando de uma rendinha extra? Olha, eu tô aqui e tal. E eu só observando. Tá bom. Ia em um cliente, ia em outro, e eu não desenrolava na abordagem. Ele, olha, cara, esqueça isso aqui, é passado. Agora você vai precisar se comunicar de acordo com quem está do outro lado. Se a pessoa for sorridente, sorria, se a pessoa for mais séria, seja um espelho. Eu nunca esqueço essa frase, seja um espelho. Pronto. Chegava na cliente, aí passou, né, um período. Tudo bom, bom dia, tal. Oi, e aí, vamos vender calcinha? E dava lucro, o cara tinha uma margem bacana e a gente alavancou. E eu fiquei com ele 2 anos, 2014, 2015, não, foi 14 e 15, vendendo lingerie porta a porta. Aí eu não sabia o que era comissão, só tinha um salário. Ele assinou minha carteira como promotor de vendas. Aí chegou um momento que ele fez assim, velho, a cada kit desse que você botar na rua, você vai ganhar tanto. Homem... Pra que ele foi dizer isso? Rapaz, se eu ganhava, sei lá, R$2.000 na época, eu passei a ganhar 4. E tome lingerie, eu desci as favelas de Salvador de moto. E traficante abordava, vai pra onde? Ô, rapaz. Calcinha. Teve uma vez, tem um bairro lá em Salvador que é muito perigoso, chamado Nordeste de Amaralina. É um dos bairros mais perigosos que existe e hoje está domado por facção. Eu fui entregar umas calcinhas a uma cliente, sentei na calçada. Só que eu já entrava falando com todo mundo, buzinando e tal. Irmão, eu tô aqui no telefone tentando falar com a mulher. Veio um ladrão, só vi a sombra. Bora, perdeu! Quando eu viro, o cara, ô, velho,
É o cara das calcinhas. Já tirou uma lombinha, né? E o cara não me roubou, velho. Você acredita? O cara não me roubou. Não, irmão. Valeu. Já teve vez de eu também entrar na favela com um baú. Eu andava numa moto com um baú. O cara pensar que é polícia disfarçada, que eu mandar abrir o baú. Quando abri o baú, irmão. Meu irmão de calcinha, baby doll, lingerie. E aí eu fiquei com ele mais ou menos 2 anos. E ganhei uma filha em Sergipe. De uma aventura. Terminei engravidando uma moça e nasceu minha filha. Aí eu, caramba, Angelina, minha paixão, minha vida. Aí eu, caramba, velho, e agora? E mais uma vez na cara e na coragem, Joca, eu vou me embora. Minha filha nasceu, tá em Sergipe, não tinha na época a condição dela ir para Salvador, enfim, outras coisas, aí eu vim para Sergipe. Como é que eu chego em Sergipe, Ricardo? A mão na frente e outra atrás. Conhece alguma coisa aqui? Não. Em Sergipe, que eu digo, em Aracaju. Uma mão na frente e outra atrás. Vamos procurar emprego. Qual é a sua experiência? Vendi lingerie, porra. Porra, um cara PAP, desse né? tamanho. PAP. Porta a porta. Porta a porta, cara. E olha, isso só uma vez. Sim. Bicho, porta a porta, mas não é pra todo mundo, não. A gente que, tu sabe, que a gente bate porta. Tem gente que diz, homem. É testemunho de Jeová. Não, eles batem assim, janela na cara do cara. O cara é destratado, olha, porta a porta. O cara que já trabalhou isso tem o meu respeito. Deixa eu lhe contar que eu não lhe falei a melhor parte. Eu vendia na promissória. Eu tinha que cobrar. Porque a venda não acaba na venda, acaba no recebimento. E a minha comissão era na liquidez. Eu só recebia quando o cliente pagava o boleto. Pra você, aí você vê, foi aí um local que eu aprendi muito sobre personalidade de pessoas, principalmente de mudanças de humor. Para me comprar, aquela mulher era uma maravilha. Ô, meu filho, venha, entre, você quer uma água para cobrar? Você tá fazendo o que aqui? Não, tem dinheiro não, vai embora. Não recebi, né? Não recebi ainda. Isso, eu não, minha senhora. Aí vem aquela linda história do vendedor. Minha senhora, a senhora tem que me pagar, mulher, não vai contar de mim. Por favor, me pague. Sabe? E aí, encerrando, né, essa situação das lingeries, Ricardo, cheguei em Sergipe, procurando emprego com a mão na frente e outra atrás, não sabia para onde ir. Não sabia me locomover, estava gastando muito combustível, minha rescisão já estava indo embora, eu estava com essa grana para me manter. E em Aracaju tem uma particularidade, os semáforos demoram muito para fechar. Tá? Isso é verdade. Demora. E na Bahia eu percebi aquilo, rapaz, eu tô rodando para quê? Eu imprimi, velho, um bolo de currículo, chegava no semáforo, entregue no RH da sua empresa. Entregue no RH da sua empresa. Não estou pedindo dinheiro, estou pedindo oportunidade. Olha que loucura. Chovia oportunidade, mas de serviços que não tinha nada a ver comigo ou com a área que eu estava atuando naquele momento. Eu queria vendas. Eu senti o sabor do dinheiro, eu não queria outra coisa, só vendas. Uma amiga minha de Salvador, chamada Tami, ficava com um cara de Aracaju, sabia que eu estava em Aracaju, que o dinheiro estava acabando, falou com o cara para me dar uma guarita, para me dar uma residência. Até eu arrumar um emprego. O cara não só me deu a residência, como me conectou com alguém que me deu uma oportunidade. Deixa eu ver se eu entendi. Tu pegava os currículos, ia por semáforo, que é demorado o semáforo. Entregava os Tu caras. entregava aleatoriamente, né? Não estou pedindo dinheiro, estou pedindo oportunidade. Entregue no RH da sua empresa. Simples assim. Estratégia. Eu não tinha dinheiro para estar rodando para cima e para baixo. Eu não tinha ninguém para me dar uma oportunidade. Eu não conhecia a cidade. Cara, essa daí, bicho. Essa foi da nossa cara. Eu vou fazer o quê? Eu estou vendo o dinheiro acabando. Eu tinha 2 opções. Ou continuava em Aracaju e estava mais próximo da minha filha, ou eu voltava para Salvador e ficava só visitando. E foi graças ao bom Deus que o destino quis que eu estivesse em Aracaju, porque Salvador hoje todo mundo sabe da realidade
da violência. Inclusive, é a cidade que mais perde habitantes no Brasil. E aí, cara, apareceu muita coisa, como eu estava falando com vocês, só que jardineiro, não sei o que, tal, não, para arriscar eu não quero mais. Eu senti o sabor do dinheiro, eu quero vender. Ser vendedor. Vender e dar dinheiro. Não queria ser supervisor, gerente, nada. Me dê qualquer coisa que eu vendo. Eu vendia calcinha. Eu tava nessa, me dê qualquer coisa que eu vendo. E até hoje eu tenho isso comigo. É o quê? O produto, beleza, o produto não é nada sem mim. O produto não é nada sem um vendedor. Se todo vendedor ele soubesse da potência que ele é, e se todo cliente soubesse da potência que é o vendedor, bicho, era uma profissão muito mais valorizada do que hoje. Porque antigamente, saindo um pouquinho da história, quem era o vendedor? O cara que não estudou, que não deu certo com nada, pega qualquer coisa, vai vender e vai empurrar, né? No meu time, inclusive, essa palavra é proibida. Todos os times que eu liderei, não, estou ali com tal cliente, estou tentando empurrar aqui, campeão. Corrija, você está tentando empurrar nada. Está tentando vender. Então, quem era o vendedor antigamente é o cara que não deu certo com nada na vida. Porém, isso foi como é que eu posso dizer? Algo muito mal instalado na sociedade. Muito mal pregado. O vendedor é o cara resiliente. É o cara que acorda e que sai com a incerteza de tudo. Muitos de carro, de moto, viajando aí, puxando inúmeras cidades, como você estava me dizendo lá fora. Fortaleza, Recife. Meu irmão. E aí quando tu chega no cara ali com o teu astral lá em cima, ainda tem um comprador aqui, você veio fazer o quê aqui? Você tá fazendo o quê aqui? Essa parte é triste, viu? Quero nada hoje. Rapaz, você entra no carro. Tu é doido. Hein, Ricardo? Certeza. Pelo amor de Deus. Rapaz, essa criatura não tem coração, não. Só que aí também teve muita culpa nossa. Com um tal do me ajude. Por favor, me ajude. Não, rapaz. É você quem está ajudando ele. O que seria da loja dele sem você ali para fortalecer a parceria, para entregar os produtos? É porque hoje está bem banalizado, né? Tem cash em toda esquina, tem Mercado Livre, tem isso, tem aquilo. Mas a relação do vendedor / cliente, ela nunca vai deixar de existir. Pode ter Gemini, ChatGPT, a inteligência artificial mais avançada que você quiser. Ela não vai substituir o vendedor. O vendedor. Tirador de pedido, ele vai ficar no caminho. O vendedor, ele não sai do mercado. Ele não sai. Isso aqui eu lhe digo olhando nos seus olhos, não sai. De jeito nenhum. Porque a venda nada mais é do que o relacionamento. Na verdade, a venda é a consequência. Que ela só vai rolar com relacionamento. Quantas vezes, Luiz, você é comprador? Não quero nem lhe colocar numa situação ruim pelas compras. O cara ali não está nem com preço tão bom e você vá. Ponha. Acontece ou não acontece, Ricardo? O cara é parceiro. Porque acredita que ele vai vender também. Isso. Ele vai fazer o pós-venda, ele vai fazer a execução, ele vai desenvolver o produto. Ele é um cara que já trouxe inúmeras oportunidades também. Exatamente. Entendeu? Essa é a parceria. O cara, você chega pro cara, rapaz, precisa da mercadoria amanhã. Cara, bicho, eu só consigo me entregar daqui a 10 dias. Seja honesto. Seja verdadeiro com o seu cliente. Só consigo me entregar daqui a 10 dias. O cara vai olhar pra gôndola. Vá. Eu vou esperar um pouquinho. Agora, se passar de 10 dias, vai voltar, né? Você conhece? Se passar de 10 dias, eu mando voltar. Então, o vendedor, cara, eu acho que ele é a profissão mais resiliente, velho, que tem. Porque ele apanha todo dia, desculpa. Verdade. O vendedor, ele apanha todo dia. Ele apanha do supervisor, o supervisor apanha do gerente, ele apanha do cliente, ele apanha em casa. Quando ele não tem um dia bom, chega em casa, ainda tem as situações, né, de esposa, filho e companhia. Então, o vendedor, cara, eu acho que eu não sei fazer outra coisa. Você tem uma vasta experiência em gestão. Qual o maior erro que acontece quando um vendedor vira líder, na maioria das vezes? Onde é que ele peca? Ele achar que ele ainda é vendedor. Você é líder. Você agora é o maestro. Quem corre é a bola, né?
Então, quando eu era vendedor e fui promovido a supervisor, não tive treinamento, curso, você vai passar aqui um mês treinando. Hein, cara, você quando foi promovido, você vai para São Paulo, vai treinar. Toma aqui, papai, a pasta, o bastão, o telefone, seu time. E o pior de tudo, não aconteceu comigo, é quando você é promovido para liderar o time que você fazia parte. Seus colegas de Porque trabalho. o cara não lhe respeita. O cara não... Porque ele não aceita que você saiu do mesmo lugar que ele. Mas ele também não enxerga que você fez diferente. Entendeu? Então, assim, eu fui promovido quando eu estava como vendedor, que eu fui promovido já no Asa Branca. Eu era do food. Eu fazia a rota das 6h30 da manhã, 7 da manhã, até 6 da noite. Meu supervisor Raul tá aí, não me deixa mentir. Quando dava 6 horas da noite, que eu acabava a rota para não estar fardado, eu tirava a camisa e ficava procurando novos lugares para cadastrar e mandando foto para ele. E aqui tem cadastro, por quê? O food, pizzaria, churrascaria, lanchonete, de dia tá tudo fechado, não tem uma luz acesa, você não vê. À noite você vê e você ainda encontra o dono. Então eu era ferista. Peraí, deixa eu contextualizar para também o público não se perder. Depois que cheguei em Sergipe, que comecei a colocar currículo, que um amigo de uma amiga arrumou um trabalho para mim, eu fui vender refrigerante na GUB, na ISM. E só desafio. Não era uma marca consolidada, ninguém queria, ninguém conhecia, para você ter ideia. Eu já cheguei com refrigerante, velho, no cara, e o cara abria assim, jogar no lixo e... Tome, leve sua garrafa de volta. E diga que vendeu. Diga que eu provei e não quis, não. O cliente, pô. Não, amigão, aqui é uma amostra, tal, cara, e é. Tome. Diga lá ao seu chefe que isso aqui não vende, não. E diga que eu tomei e não gostei, não. E depois eu voltar nesse cara, esse cara me comprar várias e várias fardas de refrigerante. Eu trabalhei na GUB como vendedor de refrigerante. E aí foi o meu primeiro contato com vendas de forma profissional. Que você vai entender o que é um SKU, que você vai entender o que é uma positivação. Entendeu, Ricardo? Que você vai entender as métricas, a cobrança, as campanhas. E da GUB eu passei 2 anos, fiz excelentes amizades lá. Mas o modelo de gestão não era legal. Era um peruano. No Peru não tem leis trabalhistas. E aí a pressão, cara, era surreal. Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas era estilo cervejaria nos anos 90. Misericórdia. Você sabe o que eu estou lhe dizendo. Vidro ou vidraça? Para pedir tua cabeça, eu estou segurando, mas tu tá por um 3. Por um 3. Do gestor, pô, sem citar nomes aqui, chegar pro vendedor, com o cara chegar da rota, ver o número dele, ver que tá ruim, falar assim, tá fazendo o que na rota? Volte. Volte pra rota. Rapaz, isso é de uma dor imensurável. Porque ele sabe o que ele estava fazendo na rota. E você conhece o cara que dá nó. E você sabe o cara que está trabalhando. E nem todo dia você que é vendedor, que está me assistindo, saiba que vai ser flor. Nem todo dia são flores, cara. Vai ter dias que vai ser uma maravilha. Você vai vender, você vai positivar, você vai fechar volume. Mas vai ter dias que você vai ser judiado. E é normal, é resiliência, cara. Se engana o vendedor que achar que todo dia vai ser... Eu tenho uma frase que diz assim, né? Tem dia que é um caminhão de sim e uma xícara de não. Mas tem dia, bicho, que é um caminhão de não e uma xícara de sim. Bacana. Muito boa essa. Aprendi, viu? Aprendi, vou guardar. E como foi que você chegou hoje no cargo que você tá, né? De vendedor de canal de distribuição, de alimento, de lingerie, para esse novo cenário com a Pioneiros Bateria? Pronto. Eu saí dessa empresa de refrigerantes, como eu mencionei, e fui trabalhar no Asa Branca, distribuidora, que é muito forte lá em Sergipe e também aqui em Alagoas, uma das maiores, como vendedor ferista. E aí no Asa eu caí na pasta de food, aleatoriamente, não tinha nenhum apadrinhamento, nada. Só entrei no food. E como ferista,
Quem é ferista aí tá assistindo sabe, né? Você tem 14, 15 dias ali para papocar, para vender. Você não conhece o cliente, você não sabe os horários, você não tem relacionamento. É você e a fé de Jesus no peito. E a sorte. E a sorte. Comprador já olha para você, não, vou esperar o Ricardo voltar, eu vou comprar. E eu me saí muito bem, cara, como ferista, como ele disse, cadastrando e tal. O vendedor, pô, velho, você cadastrou aí na minha rota. Tá, o supervisor já abre o olho. Não, cheio, rapaz, que o ferista cadastrou, você não cadastrou. E eu sempre fui muito agressivo, sempre gostei muito de vender. Sempre foi o meu perfil, vender. E aí, no food eu fui, peguei uma rotina de 40 mil, 50 mil. Só que eu tinha um negócio comigo, Ricardo. Se eu não for o primeiro, o último eu não vou ser. Então, quando eu entrei no food, o Asa Branca, ela é tão consolidada nessa parte de reter os talentos, de reter os profissionais, que quando eu entrei, o mais novo tinha 4 anos de empresa. E eu queria uma rota. Como é que eu ia conseguir uma rota? Falando baiano, sendo gente boa, com resultado. E aí eu mirei, quem é o último aqui? Fulano, pronto. Esse é o meu farol. Vou passar esse cara. Eu falando assim parece Fácil, né? fácil. Vou passar esse cara. E aí comecei, cadastrando, fazendo rota noturna. Não era casado, né? Não tinha nada me esperando em casa. E como eu lhe disse, eu sempre fui ambicioso. Então não. Estava ganhando razoavelmente ali, eu quero mais. E aí saía cadastrando. Minha rota foi aumentando. Passei 1, passei 2, passei 3. E em Sergipe, lá em Aracaju, tem uns hospitais, cara, que ninguém atendia. Que é o São Lucas e o Gabriel Soares. Meu rapaz, eu passo todo dia aqui na frente desse hospital. Eu vou oferecer aí dentro. Não, mas é no Rio de Janeiro, é a Rede Dor, que opera, não sei o que, tal, é pela Sodex. Eu não importa. Eu vou entrar. Passei uns 3 meses mandando e-mail, cotação, e-mail, não vendi nada. Também, negão. Quando o primeiro pedido veio, que eu fiz o cadastro, tirou minha rota de 300 mil para meio milhão. 50% praticamente da minha rota veio do São Lucas, do hospital. Mas não é que veio do São Lucas, veio da minha atitude. Visão de águia, né? Veio do meu olhar. Eu passo todo dia aqui na frente. Quantos vendedores aí em casa não passam por isso? Passa na frente do cara e não para, pô. O cliente pequeno de hoje é o grande de amanhã. Provoca, né? Um exemplo disso lá em Aracaju, que é a minha realidade, tem o Gonzaga, o supermercado Gonzaga, o Lenilson e o Luizinho. 2 irmãos que começaram do nada, uma história bonita demais por trás, que é o pai deles. Eu vi até a foto do pai dele que faleceu. É, rapaz. É falecido. Entendeu? E os caras começaram, irmão, do nada, no mercadinho mesmo de bairro. E hoje os caras têm não, 3 ou 4 lojas, sendo que uma era onde era o antigo Bom Preço. Hoje são referências no estado de Sergipe. É o maior varejo de Aracaju. Então, assim, e sustenta a rota de muitos vendedores. Aí eu lhe digo, quem desprezou esses rapazes lá atrás? Então não pode. Eles fazem uma coisa, não sei se eu não me falo a memória, eles fazem um JBP, né? Que é uma revisão de negócio, e é o contrário. A distribuidora chama os clientes para ver os tops, né? Eles Ele fazem que o contrário. chama as distribuidoras. As distribuidoras top são reconhecidas lá. Isso. São os 2 irmãos, né? Isso. E eles cresceram com parcerias com as distribuidoras. Eu era vendedor, atendia eles. Depois que eu saí do food e fui para o varejo. E ele dizia sempre a gente, a gente não compra no atacado, a parceria da gente aqui é com vocês. E era fila, fila de vendedor para atender eles. Então, cresceu. Retomando, né? Voltando lá à situação do São Lucas. Um hospital é difícil, não vai conseguir entrar, é burocrático. Sim, cara. É só facilidade. É só facilidade. Não pode. E aí, com essa situação do São Lucas, meu
número ficou muito bacana. Um dos vendedores que atendia o Hospital Primavera saiu, o Hospital Primavera já passou para mim, minha rota já aumentou mais, meu ganho mais. E aí eu fui decolando dentro do Asa, quando fizeram a leitura que o meu perfil não se cabia para o food, que eu gostava de vender muito, e me fizeram a proposta para o varejo, foi o gerente chamado Cristiano. E aí Cristiano chegou para mim e falou assim... Aqui hoje está na Mafrio, né? Cristiano Dias. E todo mundo lá me chamava de Bahia. Bahia, você vai vir para o varejo. E se você não vender mais do que você vende hoje, eu tiro do meu salário e ele põe. Por quê? Eu passei 3 anos no food, mais ou menos, e o food me deu uma acomodada. Porque eu tinha relacionamento com os clientes. Então, às vezes, eu vendia sem nem estar lá. E eu, poxa, eu só tenho 40 clientes na mão, na rota. Eu vou pro varejo, tal. Beleza, é para fazer? Bora, vamos fazer. Positivação, campanha. Varejo, caramba, eu não fui de uma uva. Vou pro varejo. Peguei uma rotinha faturando 200 mil. Cheguei a 1 milhão. Não instalando o dedo, com o trabalho. Só que no varejo é muito mais competitivo do que o food. E aí, olha que história engraçada. Eu ia gravar, eu fazia o que eu fazia no varejo, fazia ponto extra, eu tinha uma pasta de vinho da Rio Sol, eu fazia como é que chama? Uma gôndola, um negócio novo. Eu gravava um vídeo e postava no grupo da equipe para ajudar a galera. Pessoal, tô aqui no supermercado tal, fiz isso, deu certo. Só que uma pessoa que estava lá no grupo, um vendedor, ele se doía, porque eu era novato, tinha acabado de chegar na equipe, ele já era das antigas. Aí eu chegava, vendi aqui 100 caixas no supermercado tal, vou arrumar desse jeito e precifiquei de tal jeito. Aí depois o cara vendeu 100, eu vendi foi 500, você vendeu foi pouco. E ficou Hoje é muito meu amigo, esse cara é o Ícaro, que é supervisor hoje executivo na ASA Indústria. E até um dia atrás era supervisor na ECAL, distribuidora. E aí ficou aquela disputa. Só que o Ícaro não sabia que ele estava me incentivando cada vez mais a ser melhor, a ir além. Então, assim, se você, Ricardo, não andar com tubarão, meu irmão, você vai ser peixinho a vida toda. Se não tiver nada que lhe impulsione, que lhe faça mover, aquilo ali vai estar tudo certo. Provocar, né? Inclusive tem um vídeo no meu canal que eu gravei que fala o que seria de Ayrton Senna se não fosse Prost. Tem que ter alguém, cara. Porque o extraordinário só existe porque alguém mostrou que pode. Porque senão todo mundo ia viver ali naquele limite. E esse rapaz, que a gente trabalhou junto na mesma equipe, ele mostrava assim, você não é bom, eu sou melhor. Aí eu, peraí, filha da mãe, que eu vou fazer. E assim, nessa disputa saudável, como ele disse, chamou a atenção da diretoria, que é o Jamison Elias, que hoje é diretor do Asa Branca, e ele me fez uma proposta para supervisão. Ele, cara, você grava os vídeos, ele me chamava de máquina. Me chamava não, me chama de máquina até hoje. Rapaz, o cara é uma máquina. Esse bicho é uma máquina. Tanto que é o apelido que eu levo até hoje na minha vida, máquina. E na minha página no Instagram eu coloco, vou transformar seu time num time de máquinas. Ele, bicho, tu grava uns vídeos aí bacana com o time e tal. Você tem esse perfil comunicador, meio educativo. Você nunca pensou em ser supervisor, não. É um homem. Caia fora. Quem é que hoje, Ricardo, você perguntar a 10 pessoas que quer ser líder? Especialmente se estiver ganhando mais do que o líder. Quem quer? Porque o líder, em determinados locais, ele passou a ser mais crachá, status do que grana. Ele ganha menos até do que o... Oxe, ganha. Até diz assim, né? Que é status ou extrato. Isso. Você quer dinheiro ou você quer pose? E por qual motivo essa dificuldade toda de líderes gerir pessoas dentro da sua equipe?
Como é? Desculpa. Essa dificuldade de eu ser um líder e não conseguir gerir a minha equipe, o que você acredita que acontece dentro da empresa que dificulta essa atual liderança atualmente? Assim, o líder, por ele ter a responsabilidade maior, ele esquece que ele também faz parte do time. E tem muita liderança aí, negão, que é só sarrafo. É verdade. Tô mentindo, Ricardo? Nada. É só sarrafo. A lapada no espinhaço com força. Com força. Não, pô. Ó, todo o meu time hoje da Pioneiro e as pessoas que trabalharam comigo, eu sempre pergunto, dá para fazer? Consegue fazer? Olha, tem isso e isso aqui que a gente precisa fazer. Dá para fazer? E isso aprendi no militarismo. Voltando lá na Marinha, uma vez um cara lá me fez uma raiva, um aluno lá, um militar, então, bora, paga 10 flexões. E no militarismo você paga tudo com flexão. Aí o cara, pagou as 10, levantou rapidinho. Eu, olha, tá fácil, mais 10. Mais 10. Eu, numa raiva retada, mais 10. Tinha um sargento observando, ei, você cai aí com ele, nessas flexões. Aí eu, beleza, eu magrinho, tome. Cansei, os braços começaram a tremer. E Sargento, o cara mais 10. E o cara? Não, aí mandou o cara parar, né? Oi, sim. Mais 10. Mais 10. Eu tremi. Ele abaixou no meu ouvido. Nunca esqueço dessa cena. Nunca cobre aquilo que você não seja capaz de fazer. Nunca cobre. Porque você mandando é fácil. Mandar é fácil, Luiz, Ricardo. Mas você ali executando é difícil, cara. Dado exemplo isso, o promotor de vendas. Bicho, o promotor de vendas, o cara tem que ser valorizado dos pés à cabeça. Ele entra, ele acessa determinados setores da loja. Que o vendedor, o gerente, o supervisor, o dono, o diretor não vai. Consegue espaço, O ponto extra promotor aí, é né? seus olhos dentro da loja, pô. Maldito vendedor que não caminha junto com... Eita, desculpa, essa palavra pega pesado. Maldito não, me perdoe. Mas ferrado o vendedor. Eu ia dizer assim, miserável. Não, eu também não posso. Pesado. Mas, rapaz, ferrado o vendedor que ele não caminha junto com o seu promotor, velho. Porque o promotor, muitos não são nem comissionados. O cara tá ali, batendo caixa, repondo... poeira na cara, que estoque, quem conhece sabe como é. Não é esse tapete vermelho. Entendeu? Então, promotor é isso. E respondendo, finalizando e fechando a sua pergunta, Luiz, mandar é fácil. Agora, e muitos gerentes, supervisores, eles se perdem aí. Eu não sou nada técnico, cara. Minha técnica é muito pouca. Eu sou de campo. E eu vou com o meu time para a rua, quando eu vou, é para vender, é para resolver. E não quero nem que me apresente como gerente. Não, estou lhe acompanhando na rota. Você fala muito sobre a gestão 360 graus. Como significa isso? Como fazer essa gestão? Então, Luiz, como eu vim lá de baixo, cara, como a gente conversou aqui, eu vendia lingerie, velho. Então, eu sei da dificuldade do cara. Quando você pega um exemplo, um cara que, no seu caso, você é comprador, e eu lhe ponho para liderar uma equipe de vendas, você está do outro lado da mesa. Nesse momento, você não vai conseguir ter uma visão 360. Mas quando você pegar a experiência, quando você entender um pouco dos dois lados, você vai pegar um exemplo. O Bruno, supervisor de 2020, não é o Bruno, gerente de 2026. 2020, meu primeiro time, Misericórdia, sofreu. Por quê? Não tinha experiência, só queria entregar o resultado a qualquer custo para não decepcionar quem entregou a oportunidade. Eu fui vendedor, então quando eu vi o cara ali fazendo aquela moleza, aquele corpo mole, eu já não admitia, porque não, se eu faço, você faz. Não. São pessoas diferentes, realidades diferentes, cognitivos diferentes. Como você falou, tenho 15 anos aí, rodando, batendo. Às vezes pegou um menino ali com 23 anos, primeira oportunidade, deu um tablet, uma pasta.
E eu vou querer cobrar daquele cara a mesma coisa? Ótima visão. Entendeu, Luiz? Então, você tem quantos anos de compras? Tenho 10 anos. 10 anos, eu sento do seu lado agora. Fiz uma compra errada. Bichão, tá tudo certo. Eu poderia ter lhe acompanhado. Você também não vai estar inocentando o cara de tudo. É diferente para também não parecer aqui que eu sou um anjo. Você não vai estar inocentando o cara de tudo. Você tem que dar o espaço dele errar. Um exemplo. Até para criar confiança, né? Ó, um exemplo. No meu time. Eu vou no cliente com o vendedor. Chega no cliente antes da gente entrar. Você preparou o quê? Não, tô com você, comigo. A rota é sua. O cliente é seu. O que ele tem de estoque? Então eu não aceito que transfira essa responsabilidade para mim. Depois que ele monta a proposta, todos os vendedores que trabalharam comigo, eles sabem disso. Caderno na mão, caneta. Porque quando você escreve, você dá legalidade àquilo. Sai do imaginário e vem para o real. E proposta na mão. Ainda que seja não. Mas a proposta é na mão. Aí o cara, não, tô com o supervisor. Já chega na loja assim, né? Tô com o supervisor, tô com o gerente. Não, filhão. Eu vou lhe auxiliar. Então, quando você dá esse espaço pro cara acertar e pro cara errar, você consegue ter o time com você. E dentro da negociação, deixa o cara agir. Se você vê que vai perder, você entra porque a venda é a prioridade. Mas se o cara estiver desenrolando, eu venderia 1.000 e o cara vendeu 500, tá tudo certo. Ele vai chegar no 1.000. Talvez ele chegue até quando não estiver com você. Porque com a presença do supervisor, do gerente, o cara tá ali mais acanhado, né, Ricardo? Mais tímido. Sabe? Então, assim, eu sempre faço isso com o meu time. E algumas decisões, quando elas não são sigilosas e competem, tipo assim, vamos fazer tal coisa, Ricardo, vamos fazer tal decisão. Eu sou o líder, você é o liderado. É isso, isso e isso que a gente tem para fazer. Fechou? Fechou. O que prevalece ali é o respeito. Demora 2, 3 minutos, 5 minutos. Você tem algum pensamento diferente? O que você faria diferente aí? E muitas vezes, você tem que ter humildade para reconhecer que o seu caminho também não foi o melhor. Porque tem um líder, tem um gerente, tem um gestor, tem um diretor que ele acha que ele é o dono da razão. E muitas vezes não, cara. Você tem um caminho melhor. Citando um exemplo, eu vi uma história de um restaurante que por mais de 2 anos operava e não dava lucro. Trocou gerente, trocou supervisor, trocou balconista, trocou todo mundo. E ninguém conseguia fazer com que o restaurante desse lucro e não identificava o erro. A fachada é bonita, a mesa é limpa, o ambiente é organizado, o atendimento é humanizado, mas não dá lucro. Aí a pessoa da limpeza, não menos favorecida do que nenhum deles, mas com um cognitivo menor, não está dando lucro porque vocês não olham para o lixo. Olha quanta coisa que é desperdiçada. Então é você saber que as respostas podem vir de todos os lugares. Até dos meios improváveis, né? Do menor para o maior, cara. Então, eu tenho 15 anos de vendas, eu sou o cara. Bichão, você não é não. Sempre você vai aprender todo dia. Você aprende com cliente na loja, às vezes. Você, rapaz, cheguei naquele cara, aquele cara me tratou daquele jeito. Um aprendizado que eu tive. Se eu estiver me alongando, me fale, mas esse aqui foi um super aprendizado. Teve um período que o Asa Branca trocou o modelo o banco. Era banco Bradesco que virou Safra, era Safra, virou e mudou o banco. E aí vai eu com um bolo de boleto para entregar ao cliente que tinha feito a mudança de banco. O cliente teimoso queria pagar no boleto antigo, o boleto dava erro. O cliente foi e disse que eu fraudei o boleto, que eu era estelionatário. E um cliente que eu já atendi há mais de 2 anos. Você é um vagabundo, um baiano, velho. O baiano já sofre preconceito, tadinho. Estelionatário. Você me entregou aqui boleto frio, eu vou dar uma queixa sua. Ele vai resolver, Bruno. Como é que resolve?
Você eu com 20 e tantos anos, sol quente na cabeça, moto, chuva, sol. Meu pai eterno. Fui pra cima do cara, meu, com tudo. Você é isso e tal, e zaga, e... Homem, eu cheguei o cara todo, dono de uma pizzaria. Cara, e aí eu vou dar uma queixa sua, você é um bandido. Liga pro supervisor, que liga pro superintendente, que liga pra A, pra B, pra C. Vai eu pro Asa Branca. Com o rabinho entre as pernas, todo errado, pensando que ia ser demitido. Não fui, pelo resultado que eu tinha e pela consideração do momento, porque tinha tudo para ser. Beleza, isso já tem quase 8 anos. E hoje? Cara, rapaz, você... Ô, rapaz, sinto muito que você pense dessa forma. Não gostaria que você pensasse assim. Por aí eu usei esse exemplo, Luiz, para dizer o quê? É evolução constante. De uma coisa você aprende 1000 coisas, né? Então, Ricardo, você é o mesmo de 10 anos atrás? Nada. Ou muda, você vai acabar perdendo. Uma vez teve uma palestra com uma psicóloga e eu estava numa determinada igreja e eu fiz uma pergunta. E coincidentemente eu chamei essa psicóloga. Na verdade, ela foi minha psicóloga. Aí eu achei tão bacana, chamei ela para palestrar, né? E aí teve uma mulher que fez uma pergunta e eu tenho a certeza que essa mulher estava falando do marido. Que ela disse, doutora, uma pessoa ignorante tem como mudar? Aí a psicóloga disse assim, tem. Quando a pessoa sente que está perdendo as pessoas e as coisas. Então, às vezes, quando você ou muda, você vai perdendo, daqui a pouco você está sozinho se agarrando a falsas verdades, né? Os Sim. paradigmas, né? E o mercado, ele não absorve. Quantos vendedores aí você vê que fica pelo caminho? Entra, se aventura, daqui a pouco sai, líderes, gestores, entra, se aventura, E caras fica ali bons, agora que se agarra, não, porque eu tenho muitos anos. E assim, diz que, como é que os caras chamam nas Forças Armadas? Tempo só vira patente no Exército e na Polícia, Isso, né? exatamente. Então, e às vezes, não desmerecendo, o cara mais antigo toma de lavada do novinho. O novinho está conectado, está atualizado. O cara antigo é do fax, do telefone. Já passou o pedido no fax? Pelo amor de Via Deus. telefone? E a tinta chega a sair ralinha, né? Eu não peguei essa. Essa época eu também não peguei, não. Me disseram, eu li no livro. Livre sério, tá Eu bom. não li no livro. ô Bruno, nós estamos chegando aqui no final do nosso Deixa eu só podcast. fazer uma pergunta só ele aqui, o seguinte. Sim. Eu ia fazer uma também, mas pode Não, fazer. faça. Os mais velhos primeiro. Obrigado. E depois nós vamos passar para alguns quadros que a gente Bacana. temos aqui. E tem uma pergunta, que é uma frase sua, que é primeiro a gente faz, depois a gente resolve. Por que dessa frase? Tem alguma história verídica ou... Tudo que eu lhe contei aqui até agora. Primeiro eu faço, depois eu resolvo. Isso é para tudo na vida. Acho que primeiro a gente faz, depois a gente resolve. Já pro meu time, pra galera que tá comigo, sempre é. Primeiro a gente vende, depois a gente resolve. Porque, Luiz, se você ficar só no imaginário, você não vai pra lugar nenhum, cara. Então primeiro faça, depois resolva. Se o seu fazer vai ser bom ou ruim, benéfico ou maléfico, você só vai saber como depois de feito. Acabou, cara. Não tem outra escapatória. Você vai tomar uma decisão ruim, como eu tomei, de sair das Forças Armadas. Mas hoje eu vi que foi a melhor decisão que eu tomei. Que a minha vida me tangeu para outros horizontes. Então, muita gente fica amarrada. Fica ali presa. Não se movimenta. Falando que a gente estava comentando, não, o rapaz ali vai abrir um novo empreendimento, vai abrir uma nova loja. Quando esse cara abrir a loja dele, quantos outros não vão aparecer de, poxa, era o ponto que eu queria. Poxa, fulano botou a loja, agora não dá mais para mim não. Rapaz, você não está com projeto. Você não está com a força de vontade. Nada supera a força de vontade, Ricardo mais Luiz. Nada, cara. Você chegou no segmento de compra, tu sabia comprar, aprendeu, hoje é bom. Busca evolução diária. Você fez,
Tá resolvido. É isso. E ele pede, viu, como comprador. Né? Eu nunca esqueço disso. Aí engoliu um mendigo, pede. Ele é bom no que ele faz. É bobinho. Aqui nunca é porque mandou todo comprador tem esse sorriso assim, aqui né? Pede. Ele tem hora que ele disse assim, bicho, assim, não dá vergonha não, velho, de pedir tanto. Não, então, é isso, cara. Eu primeiro faço um exemplo. Eu era do canal alimentar, trabalhei no Asa Branca, como eu lhe falei, fui supervisor lá. Resumidamente, toquei Procter como supervisor, PG, a maior indústria de bens de consumo do mundo. Depois fui tocar um projeto de saudabilidade dentro do Asa Branca, que era produtos naturais, Black School e companhia. Saí do Asa Branca para tentar na concorrência, que foi a mega distribuidora lá em Aracaju. Toquei bebidas, Pernod Ricard, Talac, Seara, uma série de coisas. Grandes marcas. Grandes marcas. E da mega, eu fui para Pioneiro trabalhar com bateria. O que eu sabia do segmento automotivo? Nada. Inclusive, a minha história aqui na Pioneira é engraçada, veja. Eu ganhava X no canal alimentar, vim pro ramo automotivo ganhando Y. Mas eu não conheço. É o meu preço do aprendizado. Eu já trabalhei com frios resfriados, congelados, distribuição, bebidas, margarina, Caçola ou calcinha. lingerie. Cara, isso. Eu acho que ele gostou da parte da calcinha. Brincadeira, Luiz. E aí, apareceu uma nova oportunidade de algo que eu não dominava, de algo que eu não tinha, mas eu vou ganhar menos. Mas você tem o que para contribuir lá? Você tem base de cliente? Não. Você conhece segmento? Não. Você vai, eu topo. Meti as caras, deu certo, hoje já está tudo certo. Você me lembrou a frase, né? Dê-me apenas a missão, né? É isso. Então, primeiro eu vim. Se tudo desse errado, sendo bem transparente aqui, depois da experiência com 3, 4, 5 meses, se fosse pelo dinheiro, eu ia voltar para o mercado alimentar e estava tudo certo. Então eu fui fazer o que? Eu vou ver, vou conhecer e não me arrependi. Um mercado muito bom, uma empresa muito boa, a Pioneiro Bateria lá de Santa Catarina, mais de 35 anos de mercado. Não sei quantas filiais, né? São 31, está indo para 31 filiais agora no Brasil. E eu saí de supervisor, entrei na Pioneiro como supervisor. Hoje eu sou gerente de Sergipe e Alagoas. Gerente regional, então. E cuido de toda a operação. Antes, como supervisor, só cuidava da venda. No caso é de Sergipe e Alagoas? Sergipe e Alagoas. Tu mora onde hoje? Em Sergipe, em Aracaju. Aracaju. E hoje eu tomo conta... Mas tu viesse de Aracaju só para quê? Só para estar com você. Não, eu vim trabalhar. Estava trabalhando na filial aqui de Alagoas. Passei a semana aqui. E Mas hoje estaria voltando e casou nossa agenda. E nós estamos aqui batendo esse super papo. Então, assim, Ricardo, veja... Como primeiro a gente faz, depois a gente resolve, dá muito certo, pelo menos na minha vida, vou usar para mim, né? Eu vim para Pioneiro como supervisor, não entendia nada de bateria, entendi, aprendi, fui promovido, virei gerente, tomo conta de 2 filiais, só fazia parte de venda em outros trabalhos. Hoje na Pioneiro eu respondo por toda a operação. Então eu cuido da logística, eu cuido do motorista, do administrativo, do financeiro. Então, de um negócio que eu entrei completamente despretensioso e despreparado, como é que eu volto agora? Que eu não quero voltar. Mas caso precise, que nós sabemos, né, que hoje nós estamos, amanhã podemos não estar. Eu entrei, eu saio muito melhor ou pior do que eu entrei? Melhor. Melhor, cara. Eu tinha uma experiência de supervisor na carteira, passei a ter uma experiência de gerente. Eu antes só conhecia da venda, hoje eu lido de toda a operação. Agora chegou um rapaz promovido de Brasília. A Pioneira ela é muito boa nisso. Ela tem gerente de Manaus que vai assumir Minas Gerais. Enfim, ela faz esse rodízio. Aí agora que eu estava bem sobrecarregado, chegou um supervisor de Brasília, que é o Ramon, por sinal, seja muito bem-vindo a Alagoas, aceitou o desafio, veio com a família e vai fazer a supervisão administrativa lá na Pioneiro junto comigo. Então, já vai me sobrecarregar um pouco, mas eu aprendi. E agora eu estou mais focado no
no comercial, que é onde eu me identifico melhor, porque essa parte burocrática você sabe que Saco da gota serena. pega a gente. Horrível. Respondi sua pergunta, meu amigo. Com clareza. Poxa, que bom. Essa é a minha missão. Essa pergunta que eu ia fazer. A frase, né? Primeiro a gente faz. Eu já... Fez sentido para você? Não, exatamente. Há coisas que a pessoa tem a vivência, né? Sim. E o cara, quando a gente faz uma pergunta, uma frase que o resume, é da vivência que a pessoa tem justamente para isso. Então, primeiro a gente faz, depois a gente resolve. Depois a gente resolve. E eu pego um pouco dessa frase, Ricardo, para dizer, em algum lugar da Bíblia, eu não sei se é um ditado popular, bote os pés, que Deus vai entrar com o chão. Cara, se você está fazendo aquilo ali de bom coração, bote os pés, Deus vai botar o chão. Agora, se você estiver na maldade, negão, não bote o pé. Não bote o pé que você vai afundar. Que Deus não vai lhe botar o chão. E assim é a vida, né? Eu Verdade. não sei se vai se aplicar a realidades paralelas. Se aplicou na minha vida hoje, tipo, voltando. Cheguei em Aracaju, como lhe disse, cara, sem nada. Eu tenho uma casa na Bahia, tudo mobiliado, eu tranquei minha casa, vim tentar a vida em Aracaju, dormindo em uma rede. Primeiro eu fiz, depois eu resolvi. Perfeito. Perfeito. Para mais ou para menos? Temos o quadro aqui, de vários Olha. que temos, né? E sempre criamos quadros novos, né? Quadro não. Esse podcast é um diferencial, bicho. A gente fala da parte técnica, tudo, mas a gente busca também um ser humano que tem dentro do profissional. Sim. E são percepções, né? É aquela história, né? A vivência que você traz. Uma pessoa, de repente, a gente já viu inúmeros relatos de pessoas que, se a gente conseguir, cada entrevistado tocar, nem que seja uma pessoa, a missão já foi cumprida. Exato. Porque você imagina a pessoa que assiste um podcast, que muitas vezes está padecendo nas vendas, assiste um relato seu, alguma coisa, uma frase, alguma coisa irá tocá-lo. Tocar. A gente vê quantas pessoas dizem, ó, bicho, eu assisti o podcast, eu estava em Delmiro Gouveia, o cara sabe, rapaz, eu assisti um podcast de fulano, bicho, aquele de menino. Então aqui, aí o cara vê que se você toca uma pessoa, o cara diz, mas é só uma pessoa. Mas você não tem ideia do que aquela única pessoa pode fazer na vida de várias e várias pessoas, né? Exatamente. Então, a missão é toca no coração, porque a gente, é como uma pedra que você joga no mar, que cria uma onda. Você não tem dimensão do que aquilo pode levar. Exatamente. E hoje, Ricardo, a comunicação que nós exercemos aqui tem um alcance absurdo e ela é atemporal. O pessoal pode ver hoje, pode ver daqui a um ano, Exato. pode ver daqui a um mês, está registrado. Ó, o tempo atrás, desculpa interromper, a gente quando começou, a gente começou de uma forma mais tímida, né? E recentemente a gente bateu um recorde. Foi quantas visualizações? 1 milhão. 1.090.000, alguma coisa assim, né? Top. Ou seja, um podcast que eu sempre disse, dois doidos se juntaram. Posso levantar um assunto polêmico? Por favor. Posso? Deve. Olha, Isso é bom, isso é bom. tenho essa autonomia. Total. A casa é sua, irmão. Você bateu 1 milhão de views. Você me falou que começou tímido. As pessoas mais próximas de você, eu tenho certeza que você esperou apoio. Certeza. E essas pessoas não lhe apoiaram. Nem apoia, e muitas vezes nem curte É e polêmico. nem segue. Que é uma coisa que a gente às vezes se pergunta, né? Bicho, ninguém é obrigado. Mas Sim. esse podcast é um podcast que eu sempre digo o seguinte, eu tava em Delmiro Gouveia e a gente sempre é aquela sala de espera para ser atendido. Sim. Amigo. Aí os caras dizem, o menino do podcast. Eu disse, rapaz, o Luiz diz uma frase que é verdade, esse podcast é nosso. Sim. É até seu, Jean, por aquilo que pareça. Então, o que é que acontece? Para quem não sabe, Jean é o editor aqui do estúdio. Esse eu Produtor. também, viu, Davidson? Quem faz acontecer. É o que, não É tem quem faz é o acontecer. making of, O né? Davidson também, o Davidson O Davidson também Não vai dá ficar com asa. ciúme. Não, é. Aí essa é Davidson, faça uns cortes bonitos aí, viu, Davidson? Faça acontecer. a gente estava explicando, bicho, esse podcast é de todo mundo. Sim. Né? E você pode até não gostar do entrevistador, é um direito seu, mas só em você apoiar, porque está dando voz a um segmento hoje, que a gente mostrou pelo nosso próprio exemplo. Extremamente difícil. É o nosso segmento que é o educativo. Exato, ó, duas pessoas, dos dois lados do Biruso,
compras e força de vendas se uniram e disseram, olha, nós podemos juntos mudar o varejo. Então o podcast teve esse propósito. Mas, voltando àquela parte, existe, e aí esse podcast sempre inova e os perfis do entrevistado a gente cria quadros e quadros já existentes, então a gente o adapta. Sim. Então agora passar para esse menino que nunca pediu desculpa. Um menino que nunca mandou um mocó, é? Uma bola. Uma bola de assopro, porque a gente vai vender bola. Mas a bola só Aquelas bola bolas quando é canarinho, né? gol. Não, Aquelas bolas exato. canarinho, Não, canarinho quando A estourou. bola é quando o cara é fogo, né, bicho? O cara quer ser um cara legal. Vendia brinquedo e ele vendia muita bola canarinho. Sim. Quem nunca recebeu uma bola? Não é, rapaz? Pra que essa aqui não? Esse quadro, Bruno, chama Para Mais ou Para Menos. Ok. Eu vou falar uma situação e você diz para mais ou para menos. Ok. Podemos começar? Bora. Ter disciplina. Para Para mais mais. ou para menos. Mas peraí, eu preciso entender esse contexto melhor. Ter disciplina. O que é que se aplica no ter disciplina? Se eu tenho para mais ou se o mercado tem para mais? Qual? Você. Ah, eu tenho para mais. Para mais, né? Vai ser sobre você. Ok, perfeito. Primeiro a gente faz, depois a gente resolve. Para mais, sempre. Vai ser a vida toda assim. Vendas. Mais, Relacionamento com fornecedor. mais, Vendedor que não faz pós-venda. menos. Ser chefe. Menos. Gestão 360 graus. Mais. É. Mais. O ser chefe aí, você pega o cara e bota numa cruz retada. Esse bicho é laço, né? É. Ele cria essas coisas. Cara, como é que você pode ser chefe? Chefe é o cara que não recebe ordem. Eu recebo, cara. Todos nós temos uma hierarquia. Entendeu? Então, engana-se o líder que acha que ele é o chefe. Rapaz, você pode ser mandado embora, assim como qualquer outro colaborador. Amanhã é só um crachá, cara. É só uma cadeira que você está ocupando. O telefone que toca aí, pra tua cadeira, não é pra você. É pra cadeira que você está sentado. Hein, Ricardo? Exatamente. Ah, eu sou o magnata. Não, rapaz. Você tá numa cadeira de magnata. Saiu, perdeu o valor. Não de muitos. Ah, pra você ter ideia, falando até da Pioneiro, uma coisa que eu achei extremamente estranho quando eu entrei. Ninguém usa crachá. Do diretor ao vendedor, ninguém usa crachá. E na distribuidora, você mete logo o crachazão de gerente no peito. Tem um bolso aqui, mas tu não bota no bolso, que é... Hã? Não, rapaz. Você está como? Você está. Amanhã, quando você sair, tem outro lá sentado na sua cadeira, fazendo a sua função. Então, dê o seu melhor enquanto você está nela. E tem essa consciência. Ninguém me chama de senhor lá no trabalho. Não, senhor, não, rapaz. Lá todo mundo chama major, magnata. Bahia. É Bahia, é meu lindo, é meu amigo, meu brother. Mas Você é Bahia ou você é Vitória? sou Vitória. Porque assim, Ricardo, quanto mais formalidade você gera, mais distante você fica de quem você deveria estar perto. Eu saio para almoçar com meus vendedores, faço churrasco quando acaba o mês para a gente comemorar meta. E eu acho que é isso. E dali você consegue identificar se o cara está bem, está mal, se o cara está motivado, se o cara não está. E nem todo mundo chega para você e... não estou bem. O cara disfarça ali, finge. E se você tiver uma certa proximidade, uma certa parceria, o cara abre o jogo, pô. Com você, o cara abre. Se ele entender que você é parceiro. Realmente. Se não, você vai chegar a cartinha de demissão na sua mesa. Desejamos sucesso em sua nova jornada. Muito obrigado. Essa é a frase. É. Bruno, aqui tem outro quadro chamado Bruno Fernandes por Bruno Fernandes, tá? Olha, Eu vou fazer uma pergunta para você sim. e você resume ou numa frase ou numa palavra como assim o queira, tá bom? O que uma empresa não pode faltar? Honestidade. Por quê, hein? Porque tudo que começa errado termina errado. Na- Teoria de Manfred, né? 1840. Cara, se não tiver honestidade,
eu penso assim, ó, você não tem duas oportunidades para causar uma boa primeira impressão. Você não tem. Então isso é o que dá um maior número, desculpa, vou até me prolongar aqui, é o que gera o turnover nas empresas. O funcionário entra iludido, porque o chefe, o líder, não, aqui nós somos assim e tal, aquela voz de veludo e... o cara entra, depois de dentro, o cara, misericórdia, o que é que eu fiz na minha vida? Então, se faltar honestidade, cara... Rapaz, eu não sei qual a sua visão. Você lembrou de uma frase que eu fico rindo. Nós somos uma família. Aí eu fico pensando, eu chego me arrepio. Acho tão bonita essa frase. Aí eu me fico imaginando, o pai do cara não demite o cara, ó. Não. Nós somos uma família. Há um CNPJ que vive de resultado. Sim. Encare que dói menos. Meu filho teve o primeiro emprego. Eu sempre só, meu filho, o CNPJ precisa de resultado. Isso. Dê o seu melhor. Mas eu vejo, nós somos uma família. Mas, Bruno, uma lição na estrada da vida profissional. Cara, uma lição na estrada de vida profissional, cara. São 20 anos de estrada, né? Não, você tá me deixando mais velho. Não é 35, com 15, 20? Sim, verdade. Aqui da outra vez você trocou. Cara, não subestime ninguém. Não subestimar ninguém. Não subestimar ninguém. Eu já tive vendedores meus que hoje são gerentes, cara. Gerente de uma potência. Um exemplo, o David Williams. Hoje é gerente da Unimarca. Cara bom. Foi vendedor meu. Eu nem dava tanto valor ao cara, velho. É brincadeira. Não desmerecendo o David. Sucesso. Parabéns. Mas sério, o cara foi meu vendedor. Hoje ele é gerente como eu. Um cara bom. A gente troca algumas figurinhas. E você tem a humildade de reconhecer, né? Sim, não é que ele não era bom, mas tipo, eu olhava assim, rapaz, o cara trabalhava com um clube de futebol, acho, no Confiança, não lembro, e aí veio ser vendedor, no meu time eu recém-promovido, também não tinha a vida, eu só queria o resultado, o resto não queria saber, então não subestime, cara, ninguém. Usei o exemplo do Gonzaga, sabe? Eu acho que essa é uma lição. Excelente. De não subestimar, cara. Uma pessoa. Meu avô. Um exemplo. Meu avô, cara. Por quê? Rapaz, eu queria botar pra emocionar aqui. É um homem muito íntegro, sabe? Pra você ter ideia, meu avô tem 84 anos. Amputou as 2 pernas, perdeu para diabetes. Meu avô consegue conversar com você aqui de coisas de 1990, 1970, com precisão de dados. Qual é o nome dele? Antônio Argolo, da Paixão. Antônio Argolo. Da Paixão, meu avô. Esse é o seu exemplo de vida. Meu exemplo. Homem íntegro. Sou feliz por quê? Sou pai de 2 lindos filhos, Angelina e o Matias, que eu não tive a oportunidade de falar aqui, que já veio mais recente, tem 4 anos. Mas vai dar essa brecha aqui, vai daqui a pouco. Mas eu sou feliz pelos meus filhos, cara. Se não fosse vendedor, eu seria? Nada. Cara, eu sou péssimo para outras coisas. Militar. Não seria militar. Tanto que eu fiz o concurso da polícia depois, em 2000 e não lembro o ano aí. Passei lá na Bahia e não fui. Se eu não fosse vendedor, cara, eu não seria nada. Eu não sei fazer outra coisa. Você falar assim, troca ali aquele chuveiro, eu vou procurar alguém, eu vou pagar, mas eu não faço. Eu não sei fazer outra coisa, eu sou vendedor, cara. Daqui a 5 anos vou estar em ou que lugar? Quero continuar aqui onde eu estou, trabalhando, com mais experiência, mais cabeça fria. Eu acho que a idade vai chegando, né? A gente vai baixando mais um pouco. Eu acho que é isso, daqui a 5 anos, bem, com meus filhos bem, com saúde, com minha família em vida. Eu acho que isso é importante. Depois de um dia difícil, o que faz o Bruno Fernandes sorrir? Cara, eu não vou me estender muito não, mas lembrar do porquê e de como você chegou até ali e as pessoas que dependem de você. Então, quem vence se você vence? Já viu essa frase no Instagram? Então, quem vence se você vencer? Quem vence contigo?
Então, depois de um dia difícil, que a gente sempre tem, né? Esse dia de querer desistir, de chutar o balde, eu lembrar dos meus filhos, das minhas responsabilidades, da minha trajetória até aqui. E isso aí me faz feliz. Que hoje eu poderia ser um Bruno com a camisa suja, uma calça por aí, carregando 30 quilos nas costas, subindo e descendo escada, sem poder dar uma qualidade de vida melhor às pessoas que me cercam. Muito bem. Um bate e volta. Vendas é? Relacionamento. Angelina e Matias. Numa palavra, numa frase, como você o queira. Amor. Amor. Bênção. Só quem é pai sabe disso. Só quem é pai. Antes que eu não tinha... Você tem filho? Não. Ô, cara. Pai, coincidentemente, é o segundo entrevistado que pergunta. O Tarcísio, não foi? Perguntou? Foi. Eu estou sentindo que quando tu casar... Tem que fazer. Vai Tem ter que fazer. ideia. Tu faz logo, porque tenho. Ou então não, tá, a minha esposa está esperando. Você tem, Ricardo? Tenho. Quando eu fui pai da Angelina, eu entrei num colapso, num desespero absurdo. Meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? Bota o pé, que Deus dá o chão. Ah, mas eu ganho pouco. O dinheiro dá. Eita, me separei, vou pagar a pensão. O dinheiro dá. Deus sempre dá, cara. Antigamente, eu tinha 10, 15, 20 filhos, ninguém morreu de fome. Porque hoje você com 1 ou 2 vai estar desesperado. Bruno, vamos imaginar o seguinte. Vamos voltar. Vamos imaginar que a gente, sua versão Olha, aos 15 anos, encontrou o Bruno hoje aos 35 anos. Se ele visse você hoje, aquele Bruno que começou com 15 anos de idade na sapataria, do que ele mais se orgulharia vendo essa nova versão? cara, com certeza, do não ter desistido. Porque assim, eu vim da favela, pô. Eu perdi muitos amigos pro tráfico. Entendeu? Eu tinha tudo para ser mais um, saí de casa cedo, 15 anos. Dinheiro fácil, na porta de casa, pô. Na porta de casa. E eu nunca olhei para isso. Então, acho que aí foi o que o Bruno, de 15 anos, que viu os amigos indo, morrendo, viria hoje. Inclusive, nas brincadeiras de adolescente, ninguém dizia nem que eu passava dos 20 anos. Porque eu vim do meio do tráfico, da favela. De você ver o pessoal passando armado, para lá e para cá. Amigos que você vê, se você perder, você, poxa. Então, acho que eu sou um vencedor, cara. E ninguém tira isso de mim. Pode falar, cara, mas o Bruno é isso, viu? Tenho 35 anos, me conheço muito bem. Então, o Bruno de 15 anos, vendo a versão de 35, ele se orgulharia da pessoa que ele se tornou, independente das circunstâncias que ele viveu. Exatamente. Essa é a última pergunta. Porque assim, Ricardo, só para finalizar, hoje o vitimismo está em moda. Hoje o vitimismo está em alta. Ah, não deu por causa disso, por quê? Eu sempre odiei isso. Não deu porque eu não fiz o suficiente, não deu o meu melhor. Eu sempre me coloco como um protagonista da situação. Entendeu? Mas também ninguém olhou para mim, ninguém me deu a oportunidade. Ninguém tem paciência Ninguém tem comigo. paciência comigo. Opa, rapaz, eu recebi uma oportunidade porque eu dei resultado, porque eu mostrei o meu trabalho e fiz alguém me enxergar. Então, o vitimismo está muito em alta. Então, seja o protagonista, velho, do bom e do ruim. Se deu bom, fui eu que fiz, foi o meu esforço, foi o meu talento, tirando da parte de trabalho, porque você não vai sozinho, você vai com o seu time. Aproveitando, um abraço para a minha equipe, tanto de Sergipe quanto de Alagoas, quanto dos que também trabalharam comigo em outro momento. E o vitimismo, cara, ele ferra tudo. Ai, não deu. Eu não bati a meta porque o Luiz não me comprou. Homem, assuma o protagonismo da sua vida. Muito bem. Bruno Fernandes, o que é a vida? Cara,
Que pergunta, hein? O que é a vida, cara? Cara, agora você me pegou, velho. O que é a vida? Acho que a vida é resiliência, altos e baixos, perseverança e uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe do amanhã. Acho que a vida é isso, uma caixinha de surpresa. E a gente nunca está preparado. É. Se você achar que está preparado, a vida vem lá e tome, você não está. Eu acho que a vida seria isso. Uma caixinha de surpresa. A gente está nas considerações finais, eu vou falar os sentimentos da entrevista, Luiz, e a gente deixa a bola da vez com o nosso entrevistado para encerrar o podcast. Olha. Primeiro, assim, foi um prazer realmente conhecê-lo. Parabéns pela sua trajetória, pela sua evolução, pela sua... Acho que se eu fosse linkar duas palavras que vêm à mente, e são percepções, não quer dizer que eu esteja 100% certo, e que eu definiria o Bruno determinação. Sim. E mais ainda, eu acrescentaria, você é imparável. Você precisa ser contido, não empurrado, porque você tem vida em si próprio. Porque a sua trajetória, aos 15 anos, aí você lembra aquela frase, né? Havia objetivos claros e definidos na cabeça do Bruno. Eu vou vencer. Ainda não sei como, cara com 15 anos, mas eu vou vencer e hei de vencer. Então, essa é a percepção que eu tive. Te parabenizo e agradeço pela sua presença aqui no podcast. Muito obrigado. Você não vai me fazer chorar, não hoje. Não vai me fazer chorar, não hoje. Bruno, muito grato por vir participar aqui desse podcast Escola do Varejo, que é de todos, né? Não é do Luiz, não é do Ricardo, é do Bruno, é de qualquer um que esteja assistindo. A gente tenta levar o máximo possível de conhecimento, aprende também aqui com o entrevistado, né? Conosco também, né? Às vezes falamos algumas brincadeiras, mas só para descontrair. Muito bacana hoje o bate-papo, bicho. Você trouxe algo que poucas pessoas têm essa concepção no mundo atual, que venha mais vezes. Também por ter dedicado um pouco do seu tempo, a gente sabe como é a correria dentro desse mundo das vendas. E a Escola do Varejo está aqui de portas abertas para o Bruno e para aqueles que queiram participar, sugerir, dar ideias. Sim. Estamos aqui disponíveis para todos, né? O tempo agora é seu. Não, rapaz, eu só tenho a agradecer, cara. Assim, quando liga a câmera, né, as coisas mudam. Mas foi enriquecedor. Foi um bate-papo aqui bacana. Até pra gente também, né, se olhar as perguntas que você fez, Ricardo, junto com o Luiz, que deixa a pessoa reflexiva. E para o pessoal que está em casa assistindo a Escola do Varejo, busque mais conteúdo educativo. Para com o negócio de dancinha, de besterol no Instagram. Apoie aquele seu amigo que está começando um negócio, está gravando um vídeo na internet, seja lá o que for, apoie. Faz toda a diferença. E não desista. Haja o que acontecer. Haja o que houver. Não desista. Como você disse, não pare. Não pare, porque se parar, irmão, caixão e vela preta. Não pare. Eu comecei um podcast, comecei ali tímido, viu? Eu fiz. Eu acho que o fazer, ele não abre margem para nenhum tipo de negociação. Hein, Ricardo? Mas você fez errado, viu? Eu fiz. Vamos consertar. Estou à disposição para consertar. Mas deu prejuízo, viu? Vamos atrás do lucro. Mas faça. Faça. Independente, faça. E você nunca vai se arrepender de fazer. Acho que isso é... Para a minha vida, como eu falei anteriormente, não sei a quem se aplica, nem se aplica. Mas se você que está assistindo tiver uma decisão para tomar algo para fazer na sua vida profissional, na sua vida pessoal, faça. E você não vai se arrepender. Você vai saber se foi bom ou foi ruim, mas não vai morrer com a dúvida. É verdade. Vai morrer com a dúvida. E muito obrigado, viu, Ricardo, Nós Luiz. que agradecemos. Foi sensacional aqui esse bate-papo com vocês. Foi enriquecedor. Nós agradecemos. A gente sempre encerra com a frase, e aí a frase, vamos dizer que 90%
de acordo com o entrevistado, tá certo? Aí quando eu vou encerrar a frase, eu olho para a câmera. Qual câmera? Não, eu vou olhar para essa e vou dizer a frase. Sempre de acordo com o perfil do entrevistado, tá certo? Arroche. Atenção, cuidado com o medo. Ele costuma roubar sonhos. Escola do Varejo, primeiro podcast de varejo de Alagoas. Valeu. Show. Parabéns.